Olá, estamos aqui para mais um episódio com Buscando o Equilíbrio. Eu, Annelise Lopes, terapeuta, especialista em gestão de pessoas, neurociência e performance humana. E hoje nós estamos aqui, a mesa está composta por três escritoras. Então, vai ser um bate-papo muito especial, onde nós vamos falar de obras literárias e queremos já de antemão mostrar o nosso livro que está sendo lançado agora no mês de outubro, dia 18. Vamos falar um pouquinho. Então, hoje eu estou aqui com a nossa queridona Cássia Paixão, ela que trabalha no direito de família e é instrutora de yoga, terapeuta, mãe, e a especialidade da Cássia na área do direito, né, Cássia, Sim. é Violência doméstica. violência doméstica. Então, você sabe que a gente sempre tem muita coisa para falar sobre isso. E temos hoje a Elizabeth Floriano, escritora também, mais conhecida como Beth Flor, já está no seu quinto livro, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse momento. Então, Beth, se apresenta para nós, por favor, e fale um pouco da tua trajetória. A gente vai falar. A história é muito interessante, a história é instigante e como a gente costuma dizer, né? Como diz aqui, ó, mulheres que superam, histórias de superação. Então, se apresenta para nós, Beth, e fala um pouquinho dessa trajetória como escritora, mas também, né? A Beth, ela já é aposentada da prefeitura, do DMLU. Qual o departamento que tu trabalhou no DMLU? Tu vai falando para nós também, Beth. Olá, tudo bom? Meu nome é Beth Flor, né? Tudo começou na questão de poesia. Eu sou poeta desde que eu me conheço por gente, só que muito guardado nos armários, textos esquecidos. Até que veio a pandemia, né? Me aposentei, perdi a mãe. Acabei que eu fui morar 2 anos em Imbituba, na praia. E lá eu resgatei a mulher que estava dentro de mim, escondida, né? Porque fui gari 30 anos e ser gari nas ruas de Porto Alegre é uma luta diária. Uma luta de sobrevivência, uma luta de respeito, de invisibilidade, de falta de estruturas, muita coisa, né? Então, essa mulher foi se apagando no decorrer da vida, né, para se proteger. E quando me aposentei, veio a pandemia, não tive nenhum tempo de tirar um descanso assim, vou curtir a vida. A pandemia estava na minha porta. E aí, meus filhos, hoje, né, jovens, adolescentes, já adultos, né, me deram o apoio de eu ir para a praia, né, que era o melhor momento de ir para a praia. Tinha uma casinha para ficar lá sem muito custo. Um amigo, né, me cedeu um espaço. E isso foi maravilhoso porque lá essa mulher nasceu, né? Começou a ressurgir das cinzas. E daí eu fiz o primeiro livro, Contraversos de Beth Flor, lançado em 2023. E hoje, na Bienal de São Paulo, lancei o segundo livro, que é Mãe, Mulher, Gari em Versos, que fala sobre a questão da mulher gari, do homem, de toda essa situação do meu trabalho, né? Tudo que eu aprendi, eu quero transmutar. Quero mostrar que a gente não é invisível, quero mostrar que a gente tem sim a consciência de poder escrever poesia, de poder ler outros tipos de livros, né? Mágicos, poéticos ou literários. A música é tudo, a vida é isso, né? É interessante isso, né, Beth, que tu tá trazendo, mas nós vamos falar de uma forma mais profunda. Eu vou pedir para Cássia também falar um pouquinho, né, se apresentar,
novamente. A Cássia já é a prata da casa, mas é sempre importante porque Tem gente que tá vindo pela primeira vez, tem né? pessoas que estão vindo pela primeira vez. Então, Cássia, por favor, se apresente. Então, sou Cássia Paixão, também uma das escritoras, autoras do livro, né? Organizado pela Annelise Lopes. Sou mãe, advogada, terapeuta, atuo no direito de família, com violência doméstica, né? Então, sempre trazendo alguns casos, algumas situações, assim, que muitas mulheres passam, né? Ontem, inclusive, conversando, assim, com uma pessoa, ela disse, mas por que parece que demora tanto para a mulher tomar uma decisão, né? E eu disse, sim, porque envolve medo, envolve vergonha e tantos outros sentimentos, né? Antes dela pensar e dar aquele passo, né? Para colocar fim àquele relacionamento abusivo. Porque a mulher, ela tenta manter a família a todo custo, né? Ela tenta até o último suspiro. Então, que a gente não tenha mais que aguentar até o último suspiro. Que a gente saiba se respeitar, que a gente saiba se amar em primeiro lugar. Porque se amando, a gente consegue dar suporte para os filhos, a gente consegue encontrar maneiras de se sustentar, consegue enxergar outras formas, né? Porque a vida se limita, muitas vezes, só à família, né? E a mulher acaba se esquecendo de si, se deixando de lado. Então, conseguindo ou ter uma nova perspectiva de que sim, é possível sair desse relacionamento abusivo, dessa situação, é possível mudar de profissão, é possível alcançar novos objetivos, alçar novos voos e realizar sonhos. Então, sim, é possível. É possível superar, né? Tu falando, me veio muito assim, o quanto muitas vezes a gente se esconde por trás de uma situação, tipo, quem olha, né? Tu olha a pessoa pelos títulos, tu olha aquela pessoa pelo sobrenome, e tu não imagina muitas vezes que atrás daquela porta, Sim. né? Porque cada casa tem uma história. Atrás daquela porta tem muitas histórias. E que quando tu abre aquela porta para sair para a rua, tu é aquela que tá maquiada, arrumada, tu tá mostrando uma coisa para a sociedade que tu não tem coragem de mostrar aquilo que acontece atrás daquela porta. Que muitas vezes brigas, xingamentos, abusos, agressões, coisas que tu tem vergonha, tu às vezes com um cargo, por exemplo, né? A grande maioria das mulheres trabalham fora hoje, então tem um cargo e dentro daquelas empresas elas estão à frente, tendo que manter uma postura. Então, como que elas vão mostrar que em casa elas estão sofrendo aquilo, Exatamente. né? E isso está acontecendo muito, muito, muito. A gente tem visto no meio artístico, inclusive, né? Sim. Se mostrando muitas coisas. E graças a Deus que isso está vindo à tona. E graças a Deus que hoje a gente tem cada vez mais locais para recorrer quando algo está acontecendo desse jeito. Informação, né? Eu acho que antigamente era pouco divulgado, né? Essa questão de que a mulher sim pode buscar ajuda, que a mulher sim pode dar entrada no divórcio junto com o processo de violência doméstica, né? Na vara de família. Então, assim, antigamente eram informações que a mulher não sabia. Ela ia esperar alguma coisa acontecer, ou até que a morte o separe, então vamos esperar um dos dois morrer. Ou vou deixar um testamento já, né, prevendo ali que algo possa acontecer. Então, hoje em dia tem informação e está sendo mais divulgado, né? Tem redes sociais, tem a própria mídia, televisão, rádio, enfim, tá falando bastante disso. Não é à toa também que temos o Outubro Rosa, que eu acho que ele, além de abranger a questão do câncer de mama, ele também acolhe a mulher nesse sentido da violência doméstica, né? Sim. Então, sim, é muito importante a gente falar sobre isso, a gente informar, porque as mulheres, elas aos poucos vão se encorajando. Porque aonde uma fala para outra, compartilha da situação que tá vivendo, e ela diz, não, ruim com ele, pior sem ele, ali ela já
tu falou uma coisa bem importante, é um trocadilho, alguma coisa assim que se formou lá atrás, porque eu ouvia isso há muito tempo, né? Sim. Então, tu imagina assim, se hoje não é fácil uma separação, né? Onde a família, entre aspas, ela está se diluindo, tu imagina há 20, 30 anos atrás. E quem fazia isso, a mulher que tinha essa coragem, ela estava à frente, mas ela sofria Sim. a retaliação. a retaliação, a escolha que ela estava fazendo, ela tinha algo que ela ia ter que pagar por aquilo, né? Então, cada vez mais eu vejo que a gente está tendo esse apoio para que não tenha mais um estigma, né? Tipo, ruim com ele, pior sem ele, né? Então, tipo assim, tá ruim, mas se De tu repente sair, fica vai melhor. ficar muito Mais fácil, e mais leve. antigamente, se tá ruim, vai ficar muito pior, então a pessoa ficava travada. Mas antigamente as mulheres não saíam para trabalhar, né? Elas era o homem quem sustentava a casa, sustentava a família, trazia, né? A prosperidade era do homem. A mulher era de ficar em casa, costurar, bordar, Cuidar da cuidar da casa. Muitas vezes eu ouvi que o que tu fez? Tu não fez nada. Não fez nada o dia Mas aí inteiro. tu ficou em casa arrumando, lavando, passando, cuidando de filho. Que é um cuidando trabalho invisível, né? A casa, eu digo, a casa é um mecanismo, ela precisa funcionar. E se falhar uma das engrenagens, ou é a roupa, ou é a pessoa não lavou a roupa, não estendeu, não recolheu, e aí tu vai abrir a porta do guarda-roupa, e aí, ai, cadê minha roupa limpa? Bom, tem todo um processo antes da roupa chegar aqui, né? E tá limpa. Sim. Então, se tu não contribuiu para esse processo acontecer, tu não pode estar cobrando. Cadê minha roupa limpa? Ai, cadê meu tênis limpo? E aí tu traz uma outra coisa que, tipo, se tu tem o direito de dizer, cadê minha roupa limpa, minha roupa passada, a mulher também pode dizer assim, tá, cadê o dinheiro que eu quero comprar um perfume, eu quero fazer a minha unha, eu quero comprar uma roupa, Quero botar cílios, quero fazer a sobrancelha, eu quero cortar. comprar um móvel novo para casa, né? E essa parte as pessoas não percebem que poderia existir também, né? Sim, a cobrança, dignidade. se tem uma cobrança, ela precisa, então, ser dos dois lados. É a própria dignidade da mulher, né? Se ela quer, tá, ok, vou ficar em casa, não quero mais ter filho, vou botar um DIU. E aí? O marido, mais de R$1.000 um DIU se tu for comprar particular. Aí, ou se for pelo SUS, ele te dá algumas opções. Se for pelo plano, tu tem, né, outro caminho a seguir. Mas vamos supor que seja colocado particular. É mais de R$1.000 para tu colocar. Aí tem consulta, tem exame, tem eco, tem o DIU. E aí o marido quer... Não, então fica sem, né? E aí, essa é uma outra coisa que a gente também acaba entrando, porque antigamente tu não podia dizer não. Simplesmente as mulheres engravidavam cedo, já tinham muitas muitas gravidez, filhos, né? Muitos filhos. Um atrás do outro. E aí, graças a Deus, que hoje a gente tem essa... Qual é o essa psicológico, visão, né? Qual é o psicológico desta mãe que tá puérpera de estar gestante novamente e seguidas vezes, né? Então, desgasta o psicológico, desgasta o corpo, e aí? Aí fica aquela mulher lá que envelhecia, parecia que aparentava ter muito mais idade do que realmente tinha, né? Porque esse desgaste todo não tinha o autocuidado. E isso também é outra coisa que desencorajava a mulher para tomar atitudes na sua vida e, tipo, tá ruim, eu vou buscar alguma coisa que fique melhor para eu me sentir bem, me sentir plena e sair dessa situação. Mas a gente vai voltar a falar melhor sobre isso, tá, Cássia? Sim. E vamos voltando, então, para Beth Flor, que recentemente foi na Bienal de São Paulo. E, Beth, me fala como é que foi até chegar como foi a trajetória até chegar esse convite de ir na Bienal, apresentar o teu trabalho, porque, como tu disse, assim, provavelmente nesses 30 anos, como uma funcionária pública trabalhando no DMLU como gari, né? Então, o gari é aquele profissional, né? Que tá ali varrendo as ruas. E como tu disse, hoje tu tá lutando
por alguns direitos desses profissionais que estão ali varrendo a rua, que são muito importantes, que eles fazem um trabalho necessário, um trabalho que é muito importante, né? Que é manter as ruas limpas. E muitas vezes não são vistos Como essenciais. como aquele ser humano, porque antes de ele ser um gari, antes de tu ser uma advogada, antes de eu ser um terapeuta, É uma antes de tu pessoa, ser né? um escritor, tu é um ser humano com todas as necessidades de todo mundo, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes essas pessoas estão fazendo um trabalho digno, um trabalho necessário, importante, elas não são vistas. Na maioria das vezes, as pessoas São passam rechaçadas. e né? elas, tipo, São invisíveis. tentam até realmente tentar não enxergar aquele ser humano que está ali. E aquele ser humano que está ali, às vezes, ele está um problema em casa, como a gente estava falando, né? Da questão de família. Às vezes ele vem, tanto o homem quanto a mulher, né? Vem de um processo difícil, em casa, às vezes, com filhos doentes, esposa doente ou marido doente, falta das coisas materiais, com dificuldades para ter. E aí, o dia inteiro, né? Não sei quantas horas de trabalho é, mas o dia inteiro varrendo, mas com fome muitas vezes, mas não dá para parar. A vontade de ir no E banheiro, o que a né? gente É vê mulher. nas ruas é quando nós chega na hora do almoço, muitas vezes eles pegam a sua marmita e sentam Sendo na rua, na na calçada, para poder comer. Não tem aquela coisa assim, tá, agora a gente vai num lugar, nós vamos num restaurante, ou nós vamos lá Na praça. no refeitório da empresa e vamos comer, esquentar aquela marmita e comer. Como é que funciona isso, Beth? Bom, assim, ó, para começar a questão da comida, né? Eu varri rua em 92, então tu pensa lá em 1992 como é que era a situação. Nem micro-ondas tinha, eu acho. né? Era espiriteira de lata de sardinha para esquentar comida, né? E a varrer rua são 8 horas por dia, tendo um intervalo de 1 hora e meia, conforme a área, conforme a situação. Hoje muitas coisas mudaram, mas não mudaram além disso. No máximo 1 hora e meia de intervalo de almoço. Onde esse almoço era? Na minha época lá atrás, eu almoçava na espiriteira, mas hoje não, tem aqueles fogão elétrico que a pessoa vai no setor, esquenta e come. Mas conforme o setor que tu tá, tem a questão que, não vou sair daqui para lá do outro lado da cidade comer. Então acaba comendo, porque são vários setores. Tem Porque a também não é uma varrição. coisa pensada, se tu parar e ver. Ah, tu tá num lado da cidade, e aí tu precisa esquentar tua comida, que o teu setor tá lá no bairro que é, sei lá, É, 15 minutos se for de é mais de carro. 15 E aí tu perdeu aquela 1 hora para esquentar tua comida. para comer. Então, Isso. é planejamento, né? Não planejamento. faz sentido isso. Então, essa questão da comida funciona mais ou menos assim. Então, quando tu tá perto de uma unidade de triagem, tu vai ali, esquenta tua comida, tu tem um espaço ali para te esquentar. Tem lugares, é que como assim, ó, é varrição, é capina, então cada lugar, cada um desses aqui é uma situação um pouco diferenciada, entendeu? Não, é um todo, mas é um todo que, tipo assim, tu tá na capina, geralmente na capina é difícil tu fazer toda a volta, né? Então já fica ali, já come. O lanche que é também o trivial. A gente tinha 9 horas o lanche. Esse lanche a gente comia na rua. Aí eu sentava e comia ele na rua. Lavar as mãos, como? Porque também as pessoas não deixam tu acessar, né? Me empresta o banheiro da loja, me empresta o banheiro Da casa. Pensa numa cidade tipo Cristóvão Colombo ali, tá? Sim. Só edifício. Sim. Farmácia, alguma coisa de... Então, tu vai no banheiro no Zafari, passou do Zafari, não tem mais banheiro. Meu Deus. Entendeu? Tanto para mulher quanto para homem. Não é só o homem só a mulher que sofre. A mulher sofre danos maiores por causa da cistite, por causa Sim, do você precisa. Você tem que trocar o absorvente, como é que faz? essas coisas. Não tem. Naquela minha época não tinha muito o que fazer. Sim. Tá lá na Doutor Flores varrendo rua.
né? Ou tu tá na Farrapos. 40 graus da cabeça. Tá menstruada, e aí? Então, eu sei que descobri que existem leis que protegem isso, mas lá no meu tempo, tu fica, vai na hora do intervalo, ou quando tu consegue ir num banheiro, tu vai, senão tu fica o dia inteiro, até a hora do almoço, depois do almoço troca e segue o baile. Porque funciona assim, não tem muito o que fazer, a dinâmica é assim. Não deveria, mas Pois é. O meu sonho, a minha busca através dos meus livros, através da minha fala, é a visibilidade da mulher e do homem que varre em rua, e que fosse um termo de meio turno de trabalho, com esse valor que eles recebem hoje, porque é um valor irrisório ainda por cima. Pois é, ainda né, tu passa por tudo isso, tu aguenta, passa todas essas intempéries, né? E aí, e ainda o salário não é lá... Não é compatível. Então, se tu trabalha pelo menos 6 horas por dia, tu vai ter teu corpo um mais leve, tu vai ter condições de ir ao banheiro com mais... Porque tu acaba ficando doente, querendo ou não. E quando tu se fica grávida sem saber, varrendo um carrinho pesado, carregando no sol da vassoura, às vezes tu perde um filho. Sim. Né? Eu conheci muitas colegas que perderam filhos É o bem no esforço. começo da gestação, porque não sabiam que estavam grávidas. Porque não tem como tu saber. O carrinho é de lata. Hoje tem carrinho de plástico. Mas ainda existe muito carrinho de lata. E a lata é pesada. Pega uma chuva, a pá é pesada, a vassoura é pesada, o carro é pesado. Né? Então, é todo um transtorno que... é funcionária pública. Sou funcionária pública, mas eu sou gente também. Sim. E o salário pode ser, sei lá, Entendeu? pode ser o... E aí tem aquela questão que hoje não existe mais gari. Hoje é empreiteiras que funcionam. Sim. Porque sai mais barato para o governo. Pois é, mas Mas essas as empresas... condições continuam sendo as mesmas. Aí é que tá. Não Entendeu? tem mais o vínculo com Com a prefeitura. a prefeitura. Tem um vínculo, assim, básico. Tem que a prefeitura faz Ela é ela é responsável responsável pela pelo todo, né? Assim, Sim, pela contratação daquela empresa. Isso. Mas aquela empresa, se ela não tem um olhar mais apurado para esse funcionário que está prestando o serviço, continua igual. Continua igual. Continua igual. Então, isso precisa mudar. Então, tu tá falando de uma situação que acontecia em 92, mas nós já Nada estamos em mudou 2024, Não. Muita coisa. provavelmente pouca coisa mudou. Então, a questão toda que a gente está trazendo, né? Tu, como essa profissional que varria a rua, passou por todos os preconceitos, certamente, que existiram, pelas dificuldades, tu Assédios. teve que, certamente, criar uma couraça para poder sobreviver nessa sociedade que não te enxergava. E que tu passava ali as 8 horas, no mínimo, na rua, sol, chuva, aí depois eu tinha que chegar em casa e cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar... E muitas vezes as dificuldades, né? Não tem dinheiro, o dinheiro não deu para o mês inteiro, o que a gente faz? Então, não deve ter sido fácil. E isso te motivou, de alguma forma, a fazer tuas poesias, até que tu chegou nessa possibilidade de lançar as tuas poesias. E aí foi... Quantos livros são até hoje, até agora? Hoje eu tenho 2 livros meus, da minha autoria, e estou com 3 coletâneas, que é o Mulher que Supero. Esse foi o último? Esse está sendo o terceiro, o segundo. Porque assim, tem o Devaneios das Gurias, que foi o do primeira Primeira antologia. antologia. A segunda, Mulheres que Superam, e junto com o Rubens Pens, o Santa Sede, que eu vou estar lançando na Feira do Livro. Legal. Junto Bom, com então, vocês. na verdade, São é importante a gente, já vou mostrar para o Sim. público, né? Mulheres que Superam, esse livro maravilhoso. Maravilhoso. Vou fazer aqui a Ah, nossa claro, propaganda, vamos lá. Vamos mostrar, vamos Então, mostrar. assim, eu quero contar um pouquinho, né, de como surgiu e até o convite para a Beth Flor, que é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, conheci na época que ela me procurou para terapias, e isso eu acho que faz quase 20, ou já faz uns Fazem 20. 20 anos, a minha filha está com 25 hoje. Então, mais ou menos isso. Então, acompanhei essa trajetória, né, um pouquinho dessa trajetória. Toda uma E transformação. o Mulheres que Superam, ele nasceu, eu
né, digo que nada na vida é por acaso. Eu norteio muito a minha vida pauto pela questão da espiritualidade, que é algo que eu gosto muito e trabalho muito com isso, enfim. Em março, eu retomei, né, através de começaram a vir muitos pensamentos de que eu tinha que retomar um trabalho que é o grupo Mulheres Inteligentes Atraem Parcerias Ideais. Então, qual é o objetivo desse grupo, né? Como diz ali, quando a gente começa a buscar a informação, nós nos tornamos mais. A gente começa a enxergar coisas que tu não enxergava. Então, algumas pessoas dizem, tu se torna mais inteligente. Não, tu se torna uma pessoa com um olhar mais apurado, tu começa a perceber que tu tem direitos e não só deveres, tu começa a buscar aprofundar algumas coisas. Então, coloquei o nome do grupo, né, que foi algo que começou lá no início dos anos de 2000, lá por 2004, mais ou menos, eu fiz uma experiência com 10 mulheres durante um ano, e nós colocamos em prática algumas questões de um livro que caiu nas minhas mãos numa feira do livro, né? Que quem gosta de ler está sempre buscando. Sim, é uma E maravilha. eu comecei a botar em prática. E eu comecei a ver coisas acontecendo com aquele grupo. A partir dali surgiu um workshop que eu trabalhei algum tempo. E depois eu larguei porque eu estava com outras, estava dando cursos e tal. Eu deixei. Na pandemia, de novo, né? Os mentores dizendo, volta, volta. Trabalhei mais um tempo ali, deixei de lado. E quando foi esse ano, novamente começou a vir esse pensamento que eu tinha que retomar esse trabalho. E aí chegou um determinado momento que eu disse, bom, vamos ver. Aí então fiz um texto, mandei para algumas pessoas, mandei inclusive para a Cássia, né? E a Cássia talvez seja, entre aspas, a responsável, porque, como ela disse assim, eu sempre faço um teste. Se alguém dizer sim, eu não tenho como dizer não. Sim, Eu não vou desistir, né? Eu só vou buscar que isso se aprimore. E acho que era um sábado isso, de noite. E aí eu fiz esse texto e mandei para algumas pessoas e a Cássia foi a primeira e disse, eu tô dentro. Então, a partir dali, eu comecei a programar. Em março, nós tivemos nosso primeiro encontro, né? Que foi um encontro com várias mulheres, num lugar onde a gente, né? Muito legal, enfim. Onde vamos lançar o E livro. é onde a gente vai lançar o livro também. E no segundo encontro, que já foi lá no meu consultório, ouvindo as histórias de vocês, aquelas mulheres, aquele círculo de mulheres contando as suas histórias, algumas mulheres eu conhecia, outras não, mas eu não sabia na íntegra a história delas, o que estava acontecendo ou o que tinha acontecido e que houve a superação. E eu saí dali bastante impactada e pensei comigo assim, essas histórias não podem se perder. São histórias lindas, histórias de superação, histórias reais e que podem ajudar muitas outras pessoas, muitas outras mulheres. E aí, nisso, como eu também tenho, né, a participação em 3 antologias, eu entrei em contato com a editora e conversei com ela e disse, olha, tô com uma ideia assim, assim, é um projeto, o que que tu acha? E ela disse, vamos lá, tu te compromete, porque é uma editora de São Paulo, né? Tu te compromete a ser a organizadora dessa obra literária. E eu disse, nunca fui uma organizadora de obra literária, mas vamos lá, vamos superar isso e vamos topar o desafio. E foi incrível, porque eu acho que as coisas, quando tem que ser, elas acontecem e tudo vai indo, fluindo. E foi, E né? naquele dia eu comecei já a entrar em contato com algumas ali e tal, e fluiu. Ela ficou apavorada, porque ela disse assim, aquele trabalho que se faz em um mês, tu fez em 2 dias. Então as coisas foram, né? E aqui nesse livro, gente, tem histórias maravilhosas, né? A Cássia faz parte desse trabalho, tem a história dela, que parte, né? Parte, Na verdade, é uma parte. Uma partezinha.
A Beth também tem, né? Porque eu já conhecia a Beth, a história da Beth, já sabia que ela já estava aí escrevendo algumas coisas. E ela topou, eu também, né? Contando a minha história de como eu superei essa fase do câncer de mama. E muitas outras, né? São 13 mulheres que fazem parte dessa antologia. Uma obra literária que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso, porque aqui tem histórias reais de todas as formas, né? De Sim. todas as Ficou bem variadas as histórias, ficou muito histórias legal. variadas, exatamente. E o objetivo é justamente esse, né? É tornar pública uma história que em algum momento para as pessoas que escreveram foi bem difícil e com certeza teve momentos de pensar em desistir, Com né? certeza, sim. Desistir mas não, alguma coisa dentro fez com que a pessoa seguisse. E às vezes algo fora aciona o que está dentro. Isso é importante a gente entender também. Sim. A motivação, ela é interna para seguir e persistir e chegar onde se quer ou ultrapassar aquela dificuldade. A motivação, ela é sempre interna, mas às vezes tem algo fora. Então, por exemplo, às vezes a pessoa é motivada, por exemplo, eu não vou desistir pelos meus filhos, eu não vou desistir em nome do compromisso que eu assumi com as pessoas. Eu não vou desistir porque eu quero sobreviver, eu quero continuar contando a minha história. Então, tem várias situações, né? Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês sentiram, né? Naquele momento do convite e como que veio isso? O que eu vou contar? Pode ser? Pode. Para mim, primeiro foi, assim, um grande prazer, né? Porque ter sido a tua amiga, ter tido um trabalho terapêutico contigo, fez também uma viragem de página, né? Foi o meu primeiro 360 graus, que na praia foi outro. Então, cada momento é um momento único, né? E, tipo, a grandeza do trabalho que tu fez comigo na época, eu nunca vou esquecer, né? Porque ser mãe, ter filhos e estar sozinha numa luta constante, né? Porque eu sou mãe solo de 2 maridos diferentes, então é mais complicado. Já basta 2 que não assumiram, é complicado. Então, tá nesse livro falando sobre a Beth e sobre meu filho, principalmente, que foi o primeiro, né, que nasceu. Não que a Ana não esteja aqui, está presente. É diferente, porque ser mulher já é uma briga. Agora, ser mulher e mãe e gari, aí o bicho torna-se o caldo mais forte, né? Eu digo isso por quê? Porque eu posso ter desistido de ser a mulher, mas eu não desisti de ter filho. E não desistiu de ser mãe. Não desisti de ser mãe. Então, eu passei para o meu filho e para minha filha todo o inverso dessa sociedade. O que é invisível para eles, para mim é visível aos meus olhos. Porque hoje eles são adultos, têm os seus empregos, e bom emprego, né? Meu filho passou na URGS, a minha filha passou na URGS, então, graças à minha vassoura. Então, acho que isso é muito, para mim, é importante dizer. É uma história que supera, sim, porque eu superei preconceito de amigos, eu superei namorados que não quiseram namorar porque eu era gari, superei amigas que desistiram de ser amiga porque, vai estar trabalhando no lixo. Mas quem joga o lixo não é eu, é o cidadão que põe o lixo no chão. Exato. Eu sou a pessoa que trabalha para dar sustento para minha filha, que nem a advogada, que nem a Annelise, que nem o porteiro, que nem qualquer cidadão. O engenheiro, o médico. Qualquer pessoa tem o seu direito, né? A menina que lava o hospital, que limpa as paredes. Então, todo mundo tem o seu percentual de visibilidade. E eu só quero isso, eu só quero ser visível às pessoas. Visível, eu quero que o gari seja humanizado, porque ele não é nem humanizado, ele é esquecido. Ele só é humanizado quando ele tá com uma seringa quebrada, quando tá com o pé cortado, porque joga um lixo no chão no lugar errado. Essa é a minha história de superação. Que maravilha isso. Nossa, mãe. Eu sou suspeita, né? Porque como eu reuni todas as histórias, então eu sei que esse livro é muito especial. É lindo. E tu, Cássia? Bom, então,
Eu vivi algumas situações, assim, né, na minha vida E por muitas vezes eu me senti silenciada, né? Eu não tinha coragem de falar, eu não tinha coragem de contar, por medo, por vergonha. Então, assim, passei pelo divórcio. Não tive nenhuma audiência com o juiz, então em nenhum momento eu pude contar essa história. Em nenhum momento eu pude, né, relatar o que eu vivi, por que chegou ao fim um casamento, né? E contar, assim, pra família, conforme... a gente não tem coragem de despejar tudo aquilo que estava vivendo, porque eu acho que eles não entenderiam, ou, né, por ter crenças, ou vir de outra criação, outra geração, seria isso, ruim com ele, pior sem ele, vamos lá, vai em frente, busca, tenta Ou retomar. vai passar com o tempo. Exatamente. E então, 2023 foi um ano, assim, desafiador, né? Porque daí retomei a convivência, voltei a morar com os meus pais, tinha vendido a minha casa, enfim. Que não é fácil também, né? De desapegar, né? Porque a gente criou o sonho da família, eu criei o sonho da minha família, construí a casa e tal, então tava vivendo dentro daquilo, né? E aí desconstruir tudo, se desfaz da casa, a família ruiu, e sobrou a mãe com os filhos, enfim, já existia uma maternidade solo ali, mesmo sendo casado, né? Então, a partir daquilo, eu digo, bom, piorar não pode. Vamos em frente que vai ter que melhorar alguma coisa. E realmente melhorou o relacionamento com os meus filhos. E esse período de convivência, assim, com os meus pais, eu vejo, assim, que eles salvaram os meus filhos, né? Estavam tomando conta deles. E aí, eu fui pro fundo do poço. Me permiti, né? Então, eu pensava, eu não tenho condições, fiz o curso de formação de yoga, que era o meu respiro, assim, sabe? Imagina um mar. Quando tu imagina um mar que alguém pulou de um barco e tá lá à deriva, e eu tava nesse mar. E aí, volta e meia, acontecia alguma outra situação, então eu sentia que eu mergulhava, e aí passavam uns dias, eu tomava um fôlego, mas sempre com água do peito pra cima, né? Sim. E aí, então, 2023 foi essa situação, eu tentando nadar e chegar naquela praia, mas volta e meia a onda vem e tu mergulha e vai, e era esse o meu sentimento, o meu cenário. Então, o ano virou para 2024 e conversando, né? Eu tenho a minha espiritualidade muito forte, assim, coisa que eu aprendi, né? Coisa que eu fui me conectando ao passar do tempo. E então, na virada do ano 2024, esse ano vai ser diferente. Esse ano chegou, o que eu tinha que sofrer ficou para trás. 2023, 2024 vai ser o ano das oportunidades, vai ser o ano de grandes conquistas, de grandes coisas, de realização de sonhos, enfim, vamos lá, eu vou me abrir para isso e a espiritualidade, então, o que me trouxer, eu vou abraçar. Então, logo em seguida, né, ali veio a oportunidade, o convite para participar do grupo das mulheres inteligentes que atraem parcerias ideais. E ali já foi, assim, nossa, que legal, olha, tem tantas mulheres, tem tantas histórias, tem situações talvez até piores que a que eu passei, mas enfim, e aquilo foi, sabe, crescendo. Então, quando veio o convite para o livro, eu disse, cara, é agora. É agora, é o momento de falar. Se eu fui silenciada lá atrás, agora é o momento de expor um pedaço da história, né? Porque a minha vida não se resume a isso, mas isso foi, acho que, a parte mais importante. Até aqui, a mais importante que eu tive que superar, né? Vim de uma infância também de um lar extremamente abusivo e conturbado, né? Com muitas situações de violência doméstica. Fui adotada aos 3 anos por pais maravilhosos, amorosos, incríveis, que me deram educação, me transmitiram muitos valores, né? Que eu acho que isso é muito interessante o que tu tá trazendo, Cássia, porque tu veio de uma história raiz Sim. com violência doméstica. E aí, alguma coisa aconteceu e houve uma superação e tu Sim. foi para uma família onde tu foi muito bem acolhida. Então, foi Sim. mostrado para ti que era possível transpor aquela Sim. situação que lá atrás tu vivenciou e que certamente ainda estava no teu subconsciente. Sim. Aí, quando tu veio e passou por uma situação, tu viu, olha, dá para ser diferente. Claro. Dá para ser diferente. E tu fez a transição, né? Aquele momento Sim. não foi fácil, aquele momento, com certeza, emocionalmente, tanto para ti quanto para os filhos, não foi fácil.
mas tu conseguiu. E quando tu determinou, esse ano vai ser um ano melhor, eu vou superar, as coisas vão acontecer, eu vou em busca do meu sonho. Não que não existam os desafios ainda, porque eles existem. Sim. Mas tu determinou e é o que acontece. Tu olha pra frente e a gente não desiste. Ó, tem ali um percalço, tem ali uma coisa que não é legal, mas eu vou estudar aquilo ali, vou ver como é que eu vou transpor aquilo para me seguir em frente, porque o meu objetivo tá lá na frente e eu vou chegar lá. E é isso que a gente fala, né? Exato. Mulheres que superam é isso. Nós vamos, independente do que estiver acontecendo. Se a gente tem que se fortalecer, a gente vai se fortalecer junto. Se a gente tem que buscar conhecimento, a gente vai buscar conhecimento. Mas a gente vai chegar onde a gente determinou. Exato. Eu digo que a minha grande virada de chave, assim, ou que despertou a leoa que vive em mim, foi o nascimento da minha segunda filha, Daniela. Né? Porque quando eu tive o B, lógico, aconteciam situações, mas ele é um menino, então é a figura masculina. E aí eu tentava preservar a família para aquele menino, né? Para aquele filho que estava ali. E quando a Dani nasceu, eu pensava, meu Deus, o que que eu estou aguentando, o que que eu estou vivendo? Se é a minha filha que passa por isso, se é ela que escuta algo do tipo, eu vou enlouquecer. Eu vou dizer para ela, não, isso está errado. Então, como que eu vou dizer para ela que isso está errado se eu tô aceitando? Então, ali foi uma grande virada de chave, ali foi um grande boom, assim, que aconteceu de dentro para fora, que acho que me encorajou. E aí vem aquilo que eu te disse, a motivação ela é interna, mas às vezes uma questão externa aciona o teu interno para ir. E nesse teu caso, muito teve a ver com Com o a nascimento. menina, com o nascimento da Dani. Se libertou. Exatamente. Então, convido, né? Aliás, convidamos Vocês todos. quem se sentir tocado por esses breves momentos que a gente falou sobre esse livro, dia 18 de outubro. 18 de outubro, vai ser uma sexta-feira. Vai ser o lançamento no local Cor Café e Brás. É um café muito legal. Onde com se desenrolou, espaços, né? onde todo... tudo começou, na verdade, né? E Muito às aconchego eles 19 tiveram pra gente. É. Exatamente. Então, Acolhimento, né? às 19 horas vai ter lá a nossa sessão de autógrafo e vamos fazer um brinde. Então, Venham comemorar com a gente. venham comemorar com a gente, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ler esse livro, né? Então, estamos chegando ao fim. Acho que teríamos assunto aqui para muita coisa. Mas a gente vai continuar falando, porque em seguida agora a gente está entrando no Outubro Rosa, que é outro mês importante. Ele é um mês onde a gente fala muito da questão das mulheres, é um mês que a gente fala do câncer de mama, a gente fala de muitas coisas importantes que muitas vezes as mulheres deixam quando estão vivendo aquela situação conturbada na sua vida, elas deixam de fazer seus exames. Sim. Né? Então, assim, o autoexame é extremamente importante. Eu que já passei em 2019 pelo um câncer de mama, então fez 5 anos, agora em julho eu fui liberada da minha oncologista de tomar o remédio, o tamoxifeno. Estou muito feliz, conto a minha história aqui nesse livro. E a ideia é que nesse mês de outubro a gente realmente, né, tenha cada vez mais visibilidade para as questões que são importantes da mulher. Então, eu quero agradecer novamente, Cássia, a tua presença. Muito obrigada. A Beth, né? Beth, vamos te convidar outras vezes para te trazer mais ainda tuas histórias. Tenho certeza que tem coisa muito legal aí. Eu queria só deixar uma frase, posso? Claro. Poetizar é a mesma arte de sonhar e amar é amar. Que lindo. Olha, que lindo. Muito bem. Parabéns. E Beth, na próxima vez, traz os outros livros para a gente ver, para o pessoal aí, quem sabe, entrar em contato e Com certeza. Deixa e tua rede comprar. social. Ficou faltando falar sobre o monólogo da Margarida, né? Que é uma história, uma enquete teatral que eu faço nas escolas, faço em roda de conversa. Que legal. Que gostaria, né, de poder estar junto com esse livro, porque toda a história, todos esses livros que eu estou em coletânea, ou que eu estou fazendo, eles fazem parte de uma única história que é a minha, né? Que traz toda a minha essência que brotou da forma que tu trouxe a mulher, brotou lá na praia a água, a natureza, como a criança, que são meus filhos, que hoje são adultos. Então, eu só tenho a agradecer
E estou muito feliz por ter estado aqui nesse projeto Mulheres que Superam. E também no nosso podcast Buscando Equilíbrio, que o objetivo é esse, né? Que cada vez mais a gente esteja em igualdade com tudo, né? E, claro, num outro momento vai falar também do teu filho, como tu disse, não foi fácil, mas tu conseguiu criar filhos maravilhosos. Então, tu tem um filho que trabalha, é biólogo, trabalha com a biomedicina. Em São Paulo ele está morando, né? E fazendo o... por enquanto tá trabalhando, mas tá buscando o doutorado, né? O doutorado. E a filha também, que tá na empresa, muito bem, muito jovem, graças a né? Deus. Desde os 20 anos, como jovem aprendiz, e ficou na empresa até hoje. É o meu orgulho, dos dois, no caso. E também se formando já, né? Se formando. Então tá, eu quero agradecer mais uma vez. Pessoal, entrem, né, no nosso canal. Curte, compartilha, se inscreve, porque a gente sabe que as redes sociais funcionam assim. Quando tu faz esse de compartilhar, de se inscrever, vai entregando para muito mais pessoas, né? Então, o que a gente quer é levar o nosso trabalho. E é uma transformação da pessoa. Que ela pode não escrever, mas ela vai ler a história. Às vezes é a mesma história dela mesma, né? De outra pessoa. E isso ajuda no reconquistar a vida, né? De se buscar. Então, mais uma vez, quero agradecer. E até o próximo episódio, que nós vamos já estar falando sobre o Outubro Rosa. E vamos falar um pouquinho mais sobre o livro. Muito obrigada e até a próxima.